Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, algo tem tocado profundamente as famílias do Brasil. Como eu acabei de dizer aqui, aquilo que tem acontecido na nação tem sido um retrato, um reflexo do que se tornou a família brasileira. E quando eu digo família brasileira, eu não digo só a família, vamos dizer, a família do ímpio, porque é um reflexo de tudo aquilo que é corrupto, de tudo aquilo que é violento, de tudo aquilo que é injustiça. Nós muitas vezes nos referimos então a uma família de impiedade, a uma família do ímpio, uma família daquele que não conhece ao Senhor. E não é bem assim, irmãos. Muitas famílias que seguem a Deus ou procuram segui-lo, muitas famílias que se dizem cristãs, que se dizem uma família de filhos, não se manifestam como Cristo e a igreja na terra. E esse é o problema das nações, não só do Brasil. Como a gente vê um posicionamento do homem omisso, um posicionamento do homem passivo, e o posicionamento de uma mulher que cada vez toma o lugar desse homem, assume o lugar desse homem. Por isso que esse livro que eu falei para você, O Silêncio de Adão, fala de um homem silenciado, de um homem, que está amordaçado pela sua própria passividade e pelo comportamento da sua esposa, que toma cada vez mais o lugar do homem na sociedade, que toma cada vez mais o lugar do homem na família, que toma cada vez mais o lugar do homem na igreja. Se nós passarmos a analisar, nós vamos ver, irmãos, que na maioria das nossas reuniões são mulheres que fazem o maior número. Se você for ver na reunião de oração, são mulheres. Se você for ver a reunião de mulheres de uma igreja, quase como um padrão brasileiro, ela é maior do que a reunião de homens. Pode ser que nessa igreja seja diferente, mas eu não conheço nenhuma igreja no Brasil que tenha uma reunião, uma conferência, um seminário, uma reunião semanal, mensal, semestral, anual, de mulheres e de homens, e que de homens seja maior do que a de mulheres. E as mulheres vão tomando um lugar, e às vezes nós dissemos, tomando o seu lugar. Não, irmãos, tomando o lugar do marido, um lugar que não é seu. E quando as mulheres vão tomando um lugar que não é seu, elas vão assumindo um governo que não lhes pertence. E assumindo um governo que não lhes pertence, elas se tornam mulheres desconfiguradas na sua essência e na sua missão. E se tornando mulheres desconfiguradas, irmãos, as mulheres estão doentes. As mulheres estão doentes. Estresse, antidepressivos, benzodiazepínicos, bipolaridade, estresse, canseira, esgotamento, TPM. A TPM, irmãos, que era uma semana, virou um mês. Tem mulher que não sai mais da TPM, irmãos. E nós como homens precisamos entender, mas a gente entende a TPM de uma semana, de um mês não tem como entender, irmão. Por que as mulheres entraram nesse lugar de esgotamento? Porque assumiram um lugar que não é seu. Estão doentes, estão machucadas pela ausência, pela passividade, pelo silêncio dos filhos de Adão. Isso começou lá no Éden, quando Adão, irmão, se cala, quando a sua mulher vai ali e apresenta para ele do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito a ele, ao homem. Aquela ordem não foi dada ao casal, foi dado ao homem. Quando Deus falou para Adão, colocou ele no jardim, a Bíblia diz que Deus criou o homem, e pegou o homem que havia sido criado, e o colocou num jardim, chamado Éden. E nesse jardim chamado Éden, nesse momento, Eva ainda não existia. Porque a criação, depois nós vamos falar um pouco disso, se eu conseguir. Mas a criação espiritual do homem, Adão, e da mulher,
A criação espiritual, isso acontece em Gênesis 1. Eles foram criados espiritualmente juntos. Só que eles não passaram a existir fisicamente juntos. Aí já entra num contexto profético que eu não sei nem se eu devo entrar isso aqui nessa noite, porque a gente precisaria de mais tempo para você discernir as coisas e não dar um nó nas ideias. Efésios 1:4 diz que o Senhor, o que diz Efésios 1:4? Joga para nós aí, tem como projetar para nós? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Como também o Senhor nos elegeu, nos criou nele, antes que houvesse mundo. Então não havia mundo, então não havia Éden, mas nós fomos criados nele, antes da fundação do mundo. E qual que era o objetivo? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Uau! Que fantástico, irmão. Então, isso aí, essa revelação fantástica do apóstolo Paulo, tem a ver com a criação do homem em Gênesis 1. Porque você vai ver que o homem é criado em Gênesis 1, depois em Gênesis 2 ele é criado de novo, depois em Gênesis 5 ele é criado de novo. Aí você fala, mas que bagunça que é essa? Que eu não estou entendendo. São esferas espirituais, contextos espirituais diferentes. E Paulo entendeu o que é Gênesis capítulo 1. Deus nos elegeu nele, homem e mulher os criou nele, criou o espírito do homem e da mulher. Você está entendendo isso? E para que eles foram criados? Para que um dia passassem a existir como matéria, passassem a existir como pessoas, com um objetivo. Então aqui está sendo Gênesis 1, o homem é criado nele, espírito. Em Gênesis 2, o homem é criado como matéria. Em Gênesis 5, o homem é criado como missão diante dele, ser irrepreensível em amor. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, é a mesma coisa de você entender. Por exemplo, eu tenho 2 filhos hoje, o Heitor e a Helena. Hoje eles já se manifestaram, tanto um quanto o outro, já nasceram como matéria. Mas quando eles não haviam nascido, não quer dizer que eles não existiam. Eles não haviam se manifestado. Por quê? Porque no Senhor eles já existiam, até o tempo da sua manifestação. E isso é muito simples de entender. É a mesma coisa que você pensar em Jesus. Jesus não passa a existir há 2000 anos atrás, quando ele nasceu do ventre de Maria. Jesus existe antes da fundação do mundo. Então Jesus, ele existe como Deus, juntamente com o Pai, antes da fundação do mundo, existe como Espírito. Mas há 2000 anos atrás, ele passou a se manifestar como homem, como matéria. Ficou fácil de entender? Então por isso que a Bíblia fala que o homem foi criado em Gênesis 1, o homem foi criado em Gênesis 2, o homem foi criado em Gênesis 5. Porque em Gênesis 1 é o homem criado em espírito. É o homem criado para Deus. É o homem criado para? Diga então, eu fui criado. Não, mais forte, irmão, eu fui criado como espírito para Deus. Uau! E aí? Aí em Gênesis 2, aí que você vê o Senhor vindo e do pó da terra fazendo a sua criação, fazendo o seu boneco. E do pó da terra, do boneco feito, soprou sobre ele o ruá, soprou sobre ele o espírito, soprou sobre ele o fôlego de vida. No meu entendimento, aí irmão, eu discordo de você, pastor. Não tem problema. Você pode discordar de mim, nós vamos continuar sendo amigos. Mas o ruá que está sendo liberado sobre o homem, não é só o sopro de vida que o faz ser homem vivente. É o Espírito Santo que está sendo soprado sobre o homem.
Eu não consigo entender e conceber, irmãos, que um homem foi criado sem o Espírito, que é a essência do Deus invisível. Então ele é criado em Espírito. O Espírito que existia em Gênesis 1, agora é soprado no boneco que foi criado em Gênesis 2. E aí agora se levanta um homem de matéria, de carne e de osso, com o Espírito de Deus sobre ele. E quando esse Espírito vai ser novamente removido do homem? Através do pecado. Aí depois ele volta só em Atos capítulo 2. Quem está comigo aqui? Adão era o homem mais inteligente da terra, irmãos. Adão batizou todos os animais. Adão é o homem mais criativo de toda a terra. O cérebro de Adão funcionava 100%. O seu só funciona 10%. Isso é provado pela ciência. O que fez isso, pastor? O pecado. E aí, o que você me fala? Vamos junto ou não? E em Gênesis 5, diz que homem e mulher são unidos. Aí não é homem com H minúsculo, não é mulher com M minúsculo. Homem com H minúsculo e mulher com M minúsculo são unidos para dar origem a um único ser, que Deus chamou de homem na Bíblia com H maiúsculo. Ou Adão. Deus trouxe homem ou mulher e os chamou Adão. Então em Gênesis 1, o homem é criado em espírito para Deus. Em Gênesis 2, o homem é criado como matéria, para ser um ser individual. Mas em Gênesis 5, o homem é criado para a missão de Deus. Então em Gênesis 1, o homem é criado para Deus. Em Gênesis 2, o homem é criado para ele mesmo. Em Gênesis 5, o homem é criado para o outro. Amém, irmãos? Fecha parênteses. Vamos sair desse rolo aqui, né? Vamos caminhar. Quando nós não entendemos isso, nós começamos a nos desconfigurar. Homem entrar, sabe, na sua passividade, que começa lá em Adão, um homem passivo, um homem omisso. E como nós temos visto isso, irmãos, no dia a dia? O homem que não fala, o homem que não se manifesta, o homem que não tem ideia, o homem que não sabe quem é. Sabe como nós temos visto nas famílias, e pode ser que em Caldas Novas seja diferente, mas em Araguari, irmãos, as mulheres tomaram frente de tudo. É a mulher que responde pelo marido, é a mulher que decide a casa que vai comprar, é a mulher que decide o bairro que vai comprar, a mulher decide o carro que vai comprar, a mulher decide a cor do carro, a mulher decide para onde viaja, quando viaja, se faz ou se não faz o aniversário do filho, e o marido só faz E mulheres se sentem, algumas delas se sentem, sabe, confortáveis nesse lugar. Você vai morrer, porque esse lugar não é seu. O governo, a soberania não é sua. Você está matando o seu esposo. Você está destruindo a vida dos seus filhos. Porque todo filho que nasce e vive num lar desconfigurado será também um homem omisso. Será também um homem passivo. Será um homem também que viverá da mesma forma com a sua esposa. Sabe o que acontece, meu irmão? Algumas famílias estão só replicando, duplicando aquilo que viveram nas suas casas, nos seus lares. Na nossa igreja a gente vê alguns casais que são assim, como eu estou te falando. Mas os pais também são da igreja. E a gente vê que os pais também são assim. E talvez os avós também são assim. E os homens perderam, irmãos, o governo. E os homens perderam o rugido do leão. E os homens saíram do lugar. Você está entendendo isso?
E a gente começa a entender, o Cote fala muito sobre isso, pastor Cote, que só existe, irmãos, Jezabel onde tem um Acabe. Só existe o espírito de Jezabel, que é essa mulher que atravessa, que é essa mulher, sabe, independente, que é essa mulher feminista, irmão, feminismo no meio da igreja, manda fogo porque é fogo estranho, manda fogo divino. Mulher, irmãos, filha de Deus, foi chamado para ser mulher virtuosa, não é mulher feminista. E toda mulher precisa entender isso no meio da igreja, que o Senhor estabeleceu assim na sua casa, o sacerdote, o governo, o cabeça é o homem. E quando você entende esse lugar de estar ao lado, não é de estar embaixo, não é de estar atrás, mas de estar ao lado, você é costela, você não é cabeça. O homem é cabeça, a mulher é costela. E a costela está onde? Ao lado. Para quê? O braço forte do homem desce aqui, ó, e protege, e cuida, e ama. Você está entendendo isso? Em alguns momentos, nós pensamos assim, e as mulheres também falam assim: pastor, mas eu fui, pastor, mas eu faço, pastor, mas eu respondo pela minha casa, pastor, sou eu quem resolvo tudo, porque meu marido não toma posição. Meu marido não toma posição, meu marido não reage, meu marido não faz. Eu vou lá e troco o carro, porque senão ele deixa o carro acabar, tá, irmão? Deixa acabar, vai a pé. Deixa acabar. Sabe por que eu troco lá? Eu vou lá e troco a lâmpada, pastor, porque já apagou lá a casa, já apagou a luz do cômodo, e se eu não for lá e trocar, vai ficar o ano inteiro lá, irmão. Deixa o ano todo apagado. As mulheres precisam, irmão, sair da frente, devolver o governo para o seu esposo. E isso, irmãos, custa, custa para a mulher entender isso. E o homem precisa sair desse lugar, irmão, de banana de pijama. O homem precisa sair desse lugar, irmão, de homem barbado, tudo, videogame. Tem homem, irmão, de 30 anos indo para a praça caçar Pokémon. Pelo amor de Deus. Homem viciado em videogame. Sabe, como a minha esposa falou aqui, não atenta para a beleza da mulher, não atenta mais para o corpo da esposa, não atenta mais para o perfume da mulher, não atenta mais para a educação dos filhos, e está enfiado em videogame. Vai dormir 3 horas da manhã, a mulher está lá, seu bobão, te esperando para ir dormir, você está jogando videogame até 3 horas da manhã. Esse é o tipo de homem, irmãos, que está sendo feito no Brasil. Homem que vai embora, junta, nós arrumamos um lugar, vamos lá, não sei o que, fica 10 dias, sabe, numa ilha, sei lá onde, no meio do mato, com um monte de homem pescando, vai converter, irmão. Eu vou deixar minha mulher em casa sozinha 10 dias para ficar pescando com um monte de barbado? Para ficar com um monte de homem cabeludo, feio, perto de mim, minha mulher sozinha em casa? Mas não vou, irmão, que conversa que é essa? E eu vou dizer uma coisa para você, querido, isso é real. Homem, irmãos, que é viciado em carro, tudo para ele é carro, tudo coisa, é carro. E está lá, querido, devendo, a família devendo, vermelho na conta, vermelho no banco, conta atrasada, aí ganha mais um dinheirinho ali, uma promoção, vai lá e troca o carro, larga de ser mané, rapaz. Vai consertar as contas da casa, vai consertar as contas da família. A Bíblia fala, irmãos, que de tudo que se deve guardar, tem que guardar o coração e guardar o nome. Um homem que perdeu o nome que tem, está desacreditado. Carro. Um homem que põe, irmãos, 3, 4, 5 mil num jogo de roda e não troca os móveis da casa, geladeira nova, máquina de lavar nova, mas põe no carro. Não investe nos filhos.
Porque, irmãos, está tudo trocado, tudo perdido, tudo desconfigurado. O homem precisa sair desse lugar de passividade. E a mulher precisa sair, irmãos, desse lugar de domínio, de governo. Uma ação jezabélica. Você conhece bem Jezabel, não conhece? Quando Acabe chega lá no livro de Reis, triste, magoado. Por que aconteceu? A mulher pergunta para ele, o que aconteceu? E o rei de Israel, Acabe, o Nabote não quis me vender a vinha. Queria comprar a vinha, mas Nabote não quer vender a vinha de jeito nenhum. Aí deita na cama, bicudo. Aí não toma banho, não quer comer, está com depressão. E a mulher chega para ele e falou, banana, tu não é o rei? Tu determina, tu faz, deixa que eu resolvo. E vai lá, irmãos, manda matar Nabote, toma vinha e ela entrega para o marido, está resolvido. Isso é o espírito de Jezabel, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. O sangue de Nabote, um sangue do justo, caiu na terra e requereu a justiça. E o Senhor falou, por causa do sangue desse homem, eu juro por mim mesmo, que nenhum descendente de Acabe e Jezabel ficarão de pé. Por quê, irmãos? Porque Nabote era homem de verdade. Nabote era um homem que o rei falou, me dá a vinha. Ele falou assim, não dou a vinha é herança dos meus pais. Me dá a vinha, não dou a vinha, mas eu compro a vinha, não está à venda. Sabe por quê, irmãos? Nabote sabia que Acabe, que tinha se pervertido, que tinha se desviado, queria aquela vinha para levantar um altar a Baal. E ele falou, a vinha dos meus pais, que adoraram ao Senhor, a Iavé, o único Deus, o Deus dos hebreus, não será dada a ninguém, muito menos para se levantar um altar de idolatria. Não dou a vinha. E quando Jezabel chega lá com seus homens, diz para Nabote, Nabote, ou entrega a vinha, ou sua cabeça vai rolar. Então minha cabeça vai rolar. Enquanto eu tiver forças, eu defenderei a herança do Senhor. Está faltando um homem assim, irmãos. Homens que defendem a sua casa, que protegem a sua casa. A Bíblia fala lá em Gênesis 2, quando o homem foi criado, ele foi criado e foi dado para ele alguns atributos, foi dado para ele algumas missões. Você lembra? Gênesis 2 diz que o homem foi criado e foi dado para ele duas missões principais. Que era o quê? Lavrar a terra e que? Guardar a terra. O homem então foi levantado, irmãos, com duas características principais. A característica de prover e a característica de proteger. Segundo Gênesis capítulo 2. Você vai lavrar a terra. Você vai trabalhar, cultivar a terra. E você vai proteger a terra. Essa é a sua missão. Está entendendo isso? Se você pegar esse termo ali, lavrar, no original, irmão, é avad. É a palavra avad, que é a mesma palavra em Êxodo 20. Quando você olha lá em Êxodo 20, quando diz assim, não prestará culto a outros deuses. Também é a palavra avad, não adorarás a outros deuses. Então a palavra cultivar que está sendo dito ali, em Gênesis capítulo 2, é a palavra adoração. O cultivo do homem, o trabalho do homem era um trabalho em adoração. E quando ele adorava ao Senhor, ele trabalhava. E ele provia a sua casa e protegia a sua família. Está faltando um homem assim, irmãos, que em adoração trabalha e protege, que em adoração provê e protege. Em adoração, o termo é avad, adorar. O que eu quero dizer para você, homem que está aqui? Nenhum trabalho sem adoração te dará condição de prover e proteger, porque tudo depende do Senhor. Você precisa depender do Senhor, se conectar com o Senhor em adoração. Por que o seu trabalho se tornou um fardo? E você acorda todo dia reclamando, xingando, murmurando, perturbando? Porque, irmãos, no seu trabalho não há adoração.
no seu trabalho só envolve dinheiro, você esqueceu que ainda ali você é um adorador do Senhor. Quando você começar a trabalhar adorando ao Pai todos os dias, o glorificando, o adorando, você vai ver que na sua adoração, o trabalho em adoração, virá provisão e virá proteção. Você está entendendo isso? Sim ou não? Esses homens, irmãos, precisam levantar de novo. No seminário de homens que fizemos lá, nós perguntamos: irmãos, quem na sua casa que mais ora? Quem na sua casa que mais ora? Você ou sua esposa? Quem na sua casa mais ensina a palavra para os seus filhos? Você ou sua esposa? Quem na sua casa mais contribui, é um homem social, contribui mais com a sua cidade? Você ou sua esposa? Quem mais está mais conectada com o ministério na igreja? Você ou sua esposa? Quem trabalha, vamos deixar a igreja de lado, quem trabalha com mais alegria? Você ou sua esposa? Então, irmãos, ela é o cabeça e você é a costela, frágil, fraco, frouxo. E eu sei, irmãos, que é difícil a gente ouvir essas coisas, mas precisamos. Quem que mais dá ânimo um para o outro na casa? Quem mais anima o outro? Quem mais tem a palavra de ânimo, de perseverança? Vamos para frente, vamos continuar, vamos persistir. Deus é por nós, Deus é fiel, vamos vencer. Quem faz isso na sua casa? É a esposa ou é o marido? Quem é que está mais desanimado, bicudo, cansado? Ó céus, ó vida, ó dia, nada dá certo, nada funciona, que emprego ruim de novo, fui mandado embora de novo, que porcaria, que desgraça, que menino, que isso, que aquilo, e a mulher está ali, suando, para manter as coisas no lugar. Quem é, irmãos, que assume esse lugar na casa? Você é o homem, cara, você é o caçador, você é o leão que ruge, você é aquele que ordena a casa e põe as coisas no lugar. Você tem que ser aquele que mais se alegra, tem que ser aquele que mais acredita, tem que ser aquele que mais ora, tem que ser aquele que mais conhece Bíblia da sua casa. É você. E isso, nós não pegamos ímpios, irmão, nós pegamos 90% da igreja. Passou um dia, eu fui assim, hoje eu não sou mais. Corre. Volta para esse lugar em nome de Jesus. Seja o que mais ora na sua casa, seja o que mais jejua na sua casa, seja o que mais leia a palavra na sua casa, seja o que mais se consagra na sua casa, seja o que mais acredita, o que mais crê, o que mais abençoa, seja o que tem a palavra firme. Você perdeu esse lugar, amigo. Sua mulher assumiu um lugar que não é seu, está cansada, doente, estressada, sobrecarregada. Vamos para o lado da medicina, ampliou-se estatisticamente câncer de mama, câncer de útero, estresse abusivo nas mulheres, ovário policístico, tudo isso, irmão. Tudo isso é emocional, tudo isso é psicossomático, tudo isso tem ligação com estresse, com um lugar que muitas vezes você, homem, eu, homem, que nós estamos fazendo as nossas esposas assumir. E muitas vezes nós queremos, irmãos, que a mulher lave, passe, cozinhe, arrume, leve menino, ensine menino, ore, leia a Bíblia, cubra a nossa casa, nos dê uma palavra de vitória, de força. E à noite, irmão, na hora do vamos ver, ainda quer a Mulher Maravilha. Na hora do vamos ver, ainda quer uma mulher forte, uma mulher disposta. Queremos uma mulher e reclama da mulher. A mulher acabada, irmão, a mulher está destruída, cansada, porque faz tudo aquilo que você não faz mais. Filhos, irmãos, eu canso de ver, não estou falando, trazendo uma pregação para você. Sabe o que eu gosto, irmãos? Nós temos uma igreja, mais de uma. Nós temos algumas igrejas. E nós conhecemos o andamento das igrejas. Então eu não sou um pregador que vem aqui, irmão, sabe? Pregar coisa que eu li, que eu ouvi só e é só. Nós temos a experiência. Sou casado, tenho filhos.
Na igreja a gente está vendo o menino pintando e bordando. Os menininhos abençoados, filho de crente. Tem uns até filho de pastor. Que sobe, que desce, que fuça, que mexe, que corre, que arranca fio, que faz o diabo a quatro, irmão. E ainda vem o diácono e falou, sabe? Ô irmão, menininho, vem cá, ô fulaninho, Joãozinho, Pedrinho, acelera aí tudo. Ele ainda dá uma banana pro diácono ainda, irmão. Mostra a língua e sai voado. E o pai tá assim, ó. Tipo assim, não é meu filho, não conheço, não sei quem é. Aí a mãe também dá uma que não conhece, dá uma que não sabe quem é, fica mais lá. Mas aí a mãe vai ficando envergonhada, porque o menino está aqui pronto. Aí a mãe vai lá buscar o menino. É você, banana, que tem que levantar. Quem dá, irmãos, ordem, quem dá disciplina para o filho não é mãe, é pai. É pai. Seu filho chegou na igreja, sabe aqueles filhos, irmão, que você vê o catarrentinho, tadinho? Que você olha, o menino está aqui, está que nem o pastor Douglas hoje assim, meio puxando o nariz. Que eu estou gripado, irmão, estou numa luta aqui com uma coriza. Mas sabe aqueles meninos que o catarro desce assim, cabelo bagunçado, tênis sujo? Aí é a mãe. Porque, irmãos, a mãe é cuidado. Dá banho no menino, põe uma roupa bonita no menino, penteia o cabelo bonitinho, cheirosinho. Não precisa ser, irmão, roupa nova, roupa cara, não, irmãos. É roupa limpa, arrumado, aciado, cheirosinho, bonitinho. Aí é a mãe. Mas o menino, irmão, pintando e bordando é o pai. Que pega o menino, sabe, tira ele do meio do coisa, leva lá para fora da igreja e fala assim: o pai vai te disciplinar agora, porque o pai te ama. Para que você nunca mais fazer isso, você vai aprender. Leva uma varinha no carro, irmão. Que isso, pastor? É dar umas 4 nele lá fora. E fala assim: o pai está fazendo isso para te ajudar, porque o pai te ama. Nós vamos voltar lá para dentro. Se você voltar, quando você fizer de novo, é 8 quando voltar lá fora. Que é isso, pastor? Irmãos, a Bíblia diz: corrija o menino com vara. Isso é coisa de pai. E se você fizer uma vez, você não vai precisar fazer a segunda, a terceira. Porque quando você fala: ô fulaninho, aí ele: opa! Você está entendendo? Porque, irmãos, isso é uma ação que Deus já deu ao homem. Por que mãe fala uma vez com o menino, 2 vezes com o menino, 3 vezes com o menino? Eu ouço. A Karine fala: Heitor vai tomar banho, Heitor vai tomar banho, Heitor vai tomar banho. Heitor vai tomar banho. Eu falo: meu Deus. Irmãos, eu estou lá às vezes digitando uma palavra, coisa, eu: Heitor! Não, só o grito lá, quando eu vejo o menino já foi. Ele fala: o negócio vai estreitar agora. Agora vai complicar o negócio. Irmãos, o filho precisa saber que existe um governo em casa. Um filho precisa entender, irmãos, que um pai, queremos falar um pouco disso amanhã, se Deus permitir, que um pai está ali para transferir, irmãos, proteção, limites e destino. Se um pai consegue impartir, irmãos, coragem, ousadia no coração do filho, nada para esse menino, nada para essa menina. E eu vou te falar, irmãos, menina também. Quem transfere destino ao filho não é mãe, é pai. Por isso que não estou querendo de forma nenhuma, querido, tirar, né, o peso, tirar o funcionamento, a importância da mãe de forma nenhuma, mas é provado, não sou eu que estou falando, é provado por pesquisas científicas que um filho ou filha criado sem pai tem muito mais problemas do que os criados sem mãe. E eu tenho certeza que você pensava que era diferente. Pesquisas feitas em Genebra e nos Estados Unidos comprovam isso. Um filho que não teve mãe, mas teve pai que eu falo, irmão, não é um homem lá do lado, não, teve pai, que cuidou, que amou, que imprimiu o destino, são filhos mais seguros, mais posicionados e mais sarados, do que filhos que perderam pai e só tiveram mãe, ainda que a mãe tenha sido uma mãe posicionada. Por quê, irmãos?
Porque a mãe transfere cuidado, o pai transfere destino. O pai tem a capacidade de olhar no olho, querido, de transferir uma semente de destino. Amém? Beber um pouquinho de água aqui, irmão, me ajuda. Mas o que está acontecendo, querido? Invertendo esses papéis. Nós estamos falando sobre casa na rocha. Você sabia que a Bíblia fala que uma casa edificada sobre a rocha, ela vai resistir? Vieram as águas, vieram os rios, vieram os ventos e deram contra aquela casa. E se ela estava estabelecida na rocha, ela permaneceu. Amém? E o que aconteceu com a casa que estava estabelecida sobre a areia? Vieram as águas, os rios, os ventos, e grande foi a sua queda. Amém? Vocês conhecem essa passagem? Uma casa estabelecida sobre areia e uma casa estabelecida sobre rocha. Qual é a diferença dessas casas? Diz para mim. Qual é a diferença? O alicerce, o fundamento. As casas podem ser idênticas no acabamento, nos telhados, na cobertura, nas paredes, nos acabamentos, no porcelanato, nos vidros. Elas podem ser ambas lindas, só que uma estabelecida sobre areia, a outra estabelecida sobre rocha. Qual que é a diferença entre elas? Fundação. Presta atenção nisso. Fundação. Vai vir os ventos, vão vir os rios. Obrigado, irmã. Vão vir os rios, os ventos, vão dar contra aquela casa. Aquela que está na areia grande vai ser a sua queda. A casa que foi alicerçada sobre areia, irmãos, a areia não segura nada. Tem beleza, impressiona quem olha, impressiona quem vê, mas não tem fundamento. Escuta isso, querido, eu nunca nem preguei isso, Deus está me falando aqui agora. É como Naamã. Você conhece Naamã? Naamã foi o primeiro ministro da guerra. Naamã foi o primeiro ministro da guerra, o primeiro ministro da defesa que o mundo teve. Ele era o cara responsável pelas vitórias da Síria. Ele era um general mais condecorado do seu tempo. Usava uma farda linda, maravilhosa. Usava uma farda cheia de medalhas, cheia de condecorações, cheio de divisas, porque ele era o homem pelo qual a Síria conquistava, o maior império da época conquistava as suas guerras. Só que a Bíblia diz, porém, Naamã era leproso. E a sua lepra, a sua doença estava escondida debaixo da sua farda. Porque existia, irmãos, no meio dos hebreus um costume. E eu tenho procurado estudar nesses dias para ver se na Síria também é assim. Mas eu já comecei a ver que, segundo alguns escritos e historiadores, isso era um costume da época. Os leprosos eram afastados, eram retirados do meio da comunidade, do meio das cidades, das aldeias, e eram enviados para leprosários. Por quê? Porque a lepra era uma doença incurável e extremamente contagiosa. Se eu tenho algo que é contagioso e incurável, então tirava-se aquelas pessoas, colocavam nos leprosários até que elas morressem para defender os demais. Só que esse homem era o ministro da defesa, era um grande general, e ninguém tinha separado esse homem para um leprosário. Sabe por quê? Não só porque ele é o ministro da defesa, mas porque ele escondia a sua lepra. Escondia a sua lepra onde, irmãos? Em uma farda bonita. Só que todos olhavam e diziam, uau, Naamã, esse é um homem de verdade, esse é general, esse é bom profissional.
esse é bem-sucedido na empresa, esse é bem-sucedido nos negócios, esse é um bom desportista, esse rebenta na bola, esse é um fenômeno, esse é um cara bacana, esse... Só que quando ele chegava em casa, irmãos, a esposa e as filhas ficavam com o leproso, enquanto que a sociedade e os amigos ficavam com o general. Entendeu? Pegou no seu espírito? Isso tem acontecido em nossas casas. A melhor parte de nós tem ficado na rua. A melhor parte de nós tem ficado no trabalho. A melhor parte de nós às vezes fica na igreja, irmãos. Que cara ungido, que palavra, seguidores do YouTube, olha o canal, olha a revelação. Você viu a última do fulano? Top, beleza, violento. E muitos estão chegando em casa, irmãos, e a mulher, a esposa e os filhos têm um leproso dentro de casa. Alguém fraco, doente, que está morrendo de lepra. Talvez você seja um homem assim nessa noite. Talvez você seja uma mulher assim nessa noite. Está entendendo isso? Sabe o que eu quero dizer? Voltando ao que eu estava falando de fundamento, eu não esqueci não. Naamã era uma casa linda, estabelecida sobre a areia. Uau! Naamã era um homem com acabamento. Naamã era um homem de título, de nome, de influência na sociedade, no trabalho, na igreja, todo mundo, cara, que cara fantástico. Mas a casa dele era estabelecida sobre a areia, porque enquanto as pessoas conheciam um guerreiro, a família conhecia um leproso, os filhos conheciam um leproso, a esposa conhecia um leproso. Está entendendo isso? E se não fosse, irmãos, o Deus de Israel, através do seu profeta, curá-lo, ele teria morrido. Vamos voltar para o contexto que nós estamos falando de casa. Como é a sua casa? E às vezes, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, irmãos, você tem uma casa, mas não tem um lar. E não importa se você tem casa e não tiver lar. E não tiver lar. As pessoas que vão na sua casa, pode ser uma casa linda, bonita, de 2 andares, um sobrado, olha a minha casa, a churrasqueira, o porcelanato, olha a mesa, e daí? Isso não subsiste, será queimado pelo fogo. O que importa é se você tem um lar, como é o seu casamento, os seus filhos, como é o altar de adoração, nesta casa que faz da casa um lar. O que você está deixando de legado para os seus filhos? Irmão, herança é algo que você põe na mão de alguém. Herança é o que você põe na mão de um filho. Filho, deixei uma casa para você. Isso é herança. Filho, deixei um carro para você. Filho, deixei para você uma quantia. É uma herança, mas legado, herança você deixa na mão. Legado você deixa aqui, ó. Legado é aquilo que você consegue imprimir dentro de um filho, dentro de um coração de um filho, de uma filha. Não adianta você deixar para o seu filho, para a sua filha, uma casa para um, uma casa para outro, se para ambos você não imprimir o legado de um lar estabelecido na rocha, porque essa casa será perdida. Divórcio, leilão, falta de pagamento, briga na justiça, e a casa que foi deixada como herança foi torrada pelo filho, que tinha uma casa de herança, mas não tinha um lar como legado. E isso é família, irmãos. O que você está transferindo para os seus filhos? Uma casa na rocha. Sabe o que é uma casa na rocha? E uma casa na areia? Toda casa, irmãos, que a mulher tomou a frente da casa, se tornou uma casa na areia, uma casa vulnerável. Pastor, lá em casa funciona. É minha mulher que decide, é minha mulher que resolve, é minha esposa que sabe.
porque ela tem mais capacidade do que eu, ela faz melhor do que eu deixei até agora funcionou. Engano seu, não funcionou. Tem dia e hora para acabar, porque, irmãos, essa estrutura vai ruir, porque não é do Senhor. Se não ruir financeiramente, se não ruir materialmente, ruirá com o legado dos filhos que vocês não conseguirão deixar. Um legado manco, de uma mulher jezabélica. Sabe o que é uma mulher jezabélica, irmão? Não deixa o marido falar. Tá o casal assim, você fala, e aí, cara, vamos marcar? Não vamos marcar não. Ô, meu amigo, vamos comer uma pizza? Não, pizza não, churrasco. Amigão, você já viu aquele filme? Não vimos ainda não, vamos ver. Eu falei, infeliz, estou falando com ele. Não deixa o marido falar, irmão. Não deixa o marido aparecer. Ela quer estar na frente, ela quer falar. Chega os dois na igreja, irmãos, ela quer orar mais que o marido, ela quer pregar mais que o marido. Ô, tola, sai da frente. Deixa o seu marido crescer. Deixa o seu marido, sabe, se colocar na posição de sacerdote. Deixa ele falar, deixa ele decidir. E aí? Fala, não sei de nada, é contigo, é tu que resolve. Deixa o cara resolver. Deixa ele estabelecer. Sabe o que é uma casa na areia, irmão? São mulheres jezabélicas. São mulheres que chegam e o marido é assim, ó, retraído. Geralmente, querido, como eu vejo isso dentro de igreja. Marido caladão, meio cismado. No louvor, muitas vezes, epa, pega ele, Jesus. Nos louvores, muitas vezes fica sentado, não levanta. Quando levanta, não canta, não adora, não levanta a mão, não canta música. Na palavra, a mulher está, aleluia, glória a Deus, yeah! E o homem, sabe, parece que está em outra dimensão. Ah, mas eu sou assim. Não, você não é assim. Deus não te fez assim. Essa é a natureza do seu pai Adão. Essa é a natureza adâmica, de um homem passivo, de um homem omisso. E na nova natureza que temos, nós temos a natureza de Cristo. A natureza do segundo e último Adão. O pai dos homens, o pai da raça humana, o pai Adão. Olhou para sua esposa, para Eva, e disse, quando Deus veio cobrar satisfações, perguntou, Adão, falou com ele, não falou com ela. Quem foi que pecou? Quem foi que comeu do fruto primeiro? Quem foi? Responde para mim, irmão, quem foi? Foi Eva. E o Senhor vem falar com Eva ou com Adão? Adão, que foi isso que fizeste? Aí ele pega e aponta, foi a mulher que tu me deste. Sem vergonha. Aí pergunta, ô mulher, ô Eva, foi isso que fizeste? Foi a serpente. Aí perguntou para a serpente, e aí serpente? Ela, yeah, é nós na fita. E a serpente no Éden se tornou mais digna que Adão e Eva. Assumiu, a culpa é minha, fui eu mesmo. Adão aponta e diz, é mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste. Então ele não botou nem a culpa em Eva, botou a culpa em Deus. A culpa do pecado da humanidade é tua, Pai, porque tu me deu uma mulher que, vou te contar uma coisa, não tinha algo melhor não? Jesus, o segundo e o último Adão, também teve uma esposa. Um dia, presta atenção nisso, a palavra de Deus diz que só existia Adão e ele estava no Éden. Deus veio então e colocou ele num sono profundo. No entendimento de muitos estudiosos, Deus matou Adão. Sono profundo. Se você for pegar lá no Novo Testamento, você vai ver Lázaro. Já era de 4 dias e a Bíblia diz que ele estava em sono profundo. Aquela mulher, filha de Jairo, aquela menina, estava morta e a Bíblia diz que ela estava em sono profundo. Então muitos historiadores defendem que o sono profundo, que a Bíblia fala de Adão, Deus o matou e o rasgou e o tirou do seu lado
uma costela para fazer a mulher, na qual não Deus, Adão, depois do pecado, lhe dá o nome de Eva. Importantíssimo isso. Sabe qual é o nome? O nome que Adão dá para, diz assim: e tu serás mulher, e tu serás chamada mulher, porque é carne da minha carne e osso dos meus ossos, e tu serás chamada mulher. Está entendendo isso? Depois do pecado, lá em Gênesis 3, quando entra o pecado, Adão passa a chamar a mulher de Eva. Sabe o que é Eva, irmãos? Significa Eva, a vivente, aquela que não morre, a natureza desgraçada de uma mulher caída, a natureza que persegue a mulher até os dias de hoje. Sabe qual é a natureza dos filhos de Adão? A natureza adâmica que persegue os homens até hoje. Duas principais: num extremo, omissão, passividade; no outro extremo, machismo, opressão. Então o homem está numa ponta ou está na outra. Os filhos de Adão, não o homem redimido. E a mulher, as filhas de Eva têm duas principais características: manipulação e sensualidade. Porque ninguém na terra, nenhum homem na terra vai manipular alguém como uma mulher manipula. Nenhum homem vai manipular alguém, nenhum ele, o mais capeta de todos, o mais ruim de todos, nenhum homem na terra vai manipular uma mulher como uma mulher consegue manipular um homem. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é herança das filhas de Eva. Manipulação e a sensualidade. Trabalha com o corpo para receber aquilo que quer. Está entendendo isso? Está se conectando com isso? Então, voltando a falar, eu vou lá e volto aqui, voltando a falar na casa na rocha. Uma casa em que a mulher tomou a frente a uma casa na areia. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, lá em Efésios 5, quando Deus vai consertar todas as coisas, essa bagunça que aconteceu aí em Gênesis 3, o pecado. Lá em Efésios 5, o Senhor diz assim, que o homem é o cabeça da mulher, como? Presta atenção nisso, irmão. Como Cristo é o cabeça da igreja. Então o homem está para uma mulher, como Cristo está para a sua igreja. Você entendeu isso? Ok. Aí voltamos na casa sobre a areia e na casa sobre a rocha, pegando o tema aqui para fazer minha mensagem hoje. Uma casa sobre a rocha tem um fundamento. O que é a rocha em toda a Escritura? Cristo. Uma casa sobre a rocha, uma casa edificada sobre Cristo tem um fundamento. Mas quem é que a Bíblia também falou que é como Cristo? Quem a Bíblia falou que é como Cristo? O homem. Então a casa tem que ser edificada sobre... Saiu aqui essa mensagem, irmão. A casa precisa ser edificada sobre o homem. Aí uma feminista levanta: não, pastor, a Bíblia fala que é sobre Deus. O homem é a figura de Deus na sua casa. E nós vamos ler na Bíblia onde Efésios capítulo 5 fala isso. O homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então a Bíblia não fala, irmãos, que um homem sábio edifica a sua casa. A Bíblia fala que uma mulher sábia sabe edificar a sua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque quem edifica a casa, olha que legal, quem constrói a casa é a mulher.
mas o fundamento é o homem. O fundamento de uma casa é Cristo. Você entendeu isso? O fundamento de uma casa é Cristo. Só que Cristo está para a mulher. O homem está para a mulher como Cristo está sobre a igreja. Então o fundamento de uma casa é o homem. Então o homem tem o fundamento, e a mulher de uma casa firme constrói sobre o seu esposo. Quando a mulher resolveu construir sobre um fundamento fora do marido, é casa na areia, e vai cair, tem hora, tempo determinado. Por isso que a mulher é o útero gerador de Deus, o útero gerador do marido, o útero gerador da sociedade. A mulher, que coisa linda, meu Deus. Por que não me disseste isso antes, meu pai? Você está entendendo isso? Irmão, o alicerce da casa na rocha é o homem, e a mulher edifica sobre ele, porque Deus sempre trabalhou assim. Irmãos, o homem tem a semente, a mulher é a terra que faz a semente do homem. Por isso que uma mulher sábia edifica a sua casa. Por isso que a mulher virtuosa de Provérbios 31 diz que seu marido vai ser elogiado, exaltado nas portas da cidade. Dizem que mulher não pode trabalhar. Como assim? O que mais uma mulher de Provérbios 31 faz é trabalhar. O que não pode é a mulher trabalhar e esquecer da casa. Aí não é mais mulher virtuosa, é mulher feminista, é mulher de sucesso, é casa na areia. E aí vai se confundindo tudo. Quantos estão comigo aqui? Você está entendendo isso? Então mulher trabalha sim, trabalha, mas tem a família, o marido e os filhos antes do trabalho, em primeiro lugar na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem tem a semente, a mulher é a terra que dá, que empodera a semente do homem. O homem, irmãos, tem a estrutura, o alicerce. Quando você fala em mulher, vamos pensar na mulher sábia, edifica sua casa. O que é edificar? Construir. Então, para construir, você precisa de uma base. Estamos falando do alicerce do homem. E você precisa de um projeto. Sabe quem traz o projeto para a construção da mulher, irmãos? O homem. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é o projetista do universo. E na sua casa Deus toma esse lugar. Então o projeto é do homem. Não é que a mulher não pode fazer nada, mas a mulher em submissão, como auxiliadora, tem que executar o projeto do homem. E se o homem não tem projeto, ei, meu filho, agora você vai ter que suar, hein? Se o homem não tem um projeto, não tem uma missão, a mulher não tem serviço, ela arruma e aí joga a casa no chão. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você quer ver como é que o homem tem o projeto? Quer ver? Quem é, irmãos, que faz o projeto para projetar um filho e uma filha? Quem é que define a identidade de um filho e de uma filha? Quem define? Quem define se um filho é homem, se uma filha é mulher? Quem define? Não é o casal, é o pai. É a genética do pai. É o cromossomo Y do pai que define se o filho é homem ou mulher. Ou seja, a criação está no homem. O homem definiu: mulher vai ser homem. Quem é que gera o projeto do homem? Quem é que gera o projeto do homem? A mulher. Tá ligado? Isso é casa na rocha, cara. Tá entendendo isso? Sabe o que é mulher jezabélica? Você vê assim, irmãos, aí uns homens passivos, desse jeito, quietão. Irmãos, a igreja está cheia disso. O cara entra mudo e sai calado. Não fala com ninguém, não dá um sorriso com ninguém. A mulher acaba o culto, irmão. O pastor vai falar: se não tiver aqui, eu vou ter que orar mais. Mas acaba o culto, tem umas mulheres que todo dia tem alguma coisa para falar com o pastor.
Todo dia vai falar com o pastor, e vai falar com o pastor, e vai falar com o pastor, e os homens, irmão, nunca me deu boa noite. Eu falo que tem alguma coisa errada. Tem que orar mais, pastor? A mulher todo dia tem uma coisa para contar, todo dia tem um pedido de oração, meu filho, minha casa, marido, e o homem nunca veio falar comigo. Levanta, leão, ruge, toma postura, assume a tua posição na casa, deixa a tua mulher descansar, cara. Vai você orar, vai você para o monte, vai você para a vigília, vai você conversar com o pastor, assume a sua casa. O cara nunca trocou uma boa noite, nunca me deu paz do Senhor. A mulher está na igreja tem 3, 4 meses, todo culto tem um negócio para falar, para contar, para pedir, para perguntar. Fala, essa mulher não tem marido não, meu. E o cara passivozão. Não é meu jeito. Que seu jeito o quê? Larga de conversa, mané. Deus não te fez assim não. Cara feia, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém. E a mulher chega na igreja toda: querida, amiga, moça, isso, fulana, ciclana, e beijando todo mundo. Irmão, dando de lado para todo lado. Parece uma pipa sem rabiola. Quem já soltou pipa aqui? Já empinou papagaio? Lá no Rio fala assim, Rio de Janeiro: soltar pipa, empinar papagaio. Já viu pipa sem rabiola? Só roda para todo lado, irmão. Se a rabiola tiver curta, ela fica só dando de lado. Tem umas mulheres que entram na igreja só dando de lado. Fala, cadê o marido dessa mulher, meu? E o banana tá lá olhando para cá, olhando para lá, e vai dar problema, irmão. Vai dar problema. Porque o homem, irmãos, tem que olhar, passa o pente fino na sua esposa. Com essa roupa você não vai, esse decote está acentuado. Quem tem que ver o que está aí dentro sou eu. O que está aí, ó, aparecendo nesse decote, sou eu. Tem ninguém que vê isso aí não, pode tampar esse decote aí. Essa saia também está curta, essa roupa, às vezes, irmãos, a roupa da irmã está lá. Olha aqui, ó, a roupa está lá, a roupa está de assembleia, irmão, está lá no pé, só que o rasgo vem aqui. Costura o rasgo, irmão. E quando não tem rasgo, querido, está tão apertado que marca até a alma. E está lá. Irmão, dá na canela, irmão. Já desce o machado na raiz. Sabe por quê, irmãos? Porque o marido está voando. E eu vou te falar. Se um marido chega para uma mulher e fala da roupa dela, ela reclama, irmão, você precisa converter, irmão. Ei, te achou, hein? Deus te achou, hein? Achava que era só os homens. Se o marido chega e fala, essa roupa não está condizente, esse decote está apertado, e a mulher, irmã, se submete, irmã. Não faz o leão rugir não, que se ele rugir mais alto, o negócio derruba a casa. Se submete. Ele é o teu provedor. Ele é o teu protetor. Se submete ao esposo. O esposo tem que falar. Tem umas lá que a gente tem que chamar atenção para reclamar, para falar, irmão, sobre roupa. Fala assim, mas seu marido não fala não. Ah, ele gosta. Eu falo, gosta. Então é ele que eu tenho que pegar, dar na cabeça dele. Tá ligado nisso, irmão? Casa na areia se constrói fora do fundamento que é o marido. Mas sabe o que acontece, irmão? A Bíblia fala lá quando acontece o pecado. Em Gênesis capítulo 3, quando acontece o pecado, diz que a mulher, presta atenção, ela viu o fruto. E vendo que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era desejável. Era desejável aos olhos. E era bom, sabe, para o toque. Ela cobiçou aquele fruto. E essa é a herança dos filhos de Eva, das filhas de Eva. Cobiça, desejo. Irmãos, essa é a herança das filhas de Eva. Sensualidade e manipulação. Sabe o que diz a Bíblia? Isso eu preciso falar aqui também.
A gente pode ver ali em Adão, tem duas linhas de estudos, de pensamento sobre Adão. Uma dessas linhas falando do homem, do Adão silenciado, do silêncio de Adão, de um homem calado, de um homem que não reage. Uma dessas linhas fala, sabe, desse homem omisso, passivo, que ou não está vendo a mulher conversar com a serpente, não está vendo a mulher conversar com Satanás, com a serpente. A mulher deixou de ouvir a voz dele, do sacerdote, do protetor e do provedor, e passou a ouvir a voz do diabo, da serpente. Ou ele está tão omisso, está no videogame, está no futebol. Ah, pastor, você é contra futebol? Não, irmão, mais que uma vez na semana sou. Temos que joga futebol, irmão, 7 vezes por semana. Vai estudar, rapaz, lê a Bíblia. Vai sentar com seu filho, orar com seus filhos. Vai ajudar a sua mulher a cuidar das coisas. Não pode jogar futebol, não pode, todo dia não. Tem coisa mais importante para fazer, irmão. Sabe, ele estava tão envolvido com outras coisas que não conseguia ver com quem a sua mulher conversava. Outra visão, na verdade são 3. Outra visão, outro entendimento fala que Adão estava perto. O tempo inteiro ele viu a movimentação da serpente. Mas sabe o que acontece? Ele não tinha forças para evitar que a sua mulher caísse naquele engodo, caísse naquele enredo. Sabe por quê, querido? Porque ele estava enfeitiçado. Ele estava paralisado, suas forças foram roubadas. Sabe pelo quê? Pela posição da mulher. A palavra nos fala, acho que é 1 Samuel que fala isso. 1 Samuel, joga para nós aí. 1 Samuel capítulo 15, olha só que interessante. Já pensou sobre isso? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Diz a palavra do Senhor assim, projeta para mim. Porque a rebelião é como a adivinhação. Essa tradução não é uma tradução mais próxima, muito mais próxima do original, porque a rebelião é como a feitiçaria. Presta atenção nisso, porque a rebelião, o pecado de rebelião é como feitiçaria. Olha só, e o pecado de obstinação é como a idolatria. Voltemos, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Está lá, ó, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Adivinhação é feitiçaria. Sabe o que é isso, irmão? Feitiço, a pessoa fica tomada. A postura da pipa sem rabiola, a postura da Jezabel, a postura de uma mulher que não transferiu a honra devida ao marido, sabe, anulou o poder protetivo do governo desse homem. Está vendo o que você pode fazer na sua casa, mulher? Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia constrói, edifica, mas a tola destrói. A tola vai conseguir destruir a casa. Assim fez Eva, assim fez Jezabel, conseguiu destruir a casa. Por quê? Porque a sua posição de rebeldia contra o marido. O que é rebeldia? Insubmissão. A sua posição de rebeldia contra o governo, a autoridade do seu marido, contra o governo, a autoridade, consequentemente de Deus, isso é rebelião. Então a mulher que se rebela contra a autoridade do marido está cometendo que pecado? O que é semelhante? Feitiçaria. Ou seja, o homem está sob feitiço. O homem foi paralisado, enfeitiçado, estagnado pela ação da mulher. Ele não tem ação. Quantos lares, irmãos, que nós conversamos debaixo de espíritos de encantamento. Quantos lares que nós estamos conversando, vendo há tanto tempo. Prostituição, adultério, mentiraiada, rolaiada. E homens e mulheres debaixo de um feitiço. Onde o homem se tornou totalmente passivo,
totalmente omisso, como se estivesse amordaçado, como se estivesse, sabe, algemado e amordaçado. E a mulher se movendo por um espírito de rebeldia que encantou o homem, na qual ele não consegue responder. Está entendendo isso? Que coisa esquisita. Deixa eu te falar, olha o que acontece, irmãos, com os filhos de Adão. Quando o Senhor vem para poder cobrar de Adão, ele fala: foi a mulher que me deste. Escuta o que eu vou falar para você. A mulher, irmãos, ela caiu no engodo de Satanás. A mulher, a Bíblia diz que ela foi enganada pela serpente. A mulher. Mas por que ela foi enganada? Porque ela desejava ter o que Deus falou para que ela não tivesse. Ela queria tocar, ela queria comer o cheiro, a forma, as cores. Irmãos, isso é o mundo da mulher. Vigia a mulher. Por isso que a gente falava muito antes, irmãos, que homem é muito sem vergonha, que homem trai. Irmão, engano seu. Engano seu. Nós como pastores sabemos, irmão, que mulher trai mais, que mulher busca muito mais a relação extraconjugal do que homem. Tem pesquisas que comprovam. E que isso quer dizer, irmão, isso quer dizer que é a herança das filhas de Eva. Porque são encantadas por aquilo que vem, quer sentir, sente o cheiro, quer tocar, quer ver. Por isso, irmãos, que mulher quer comprar compulsivamente. Tem um sapato, mas quer ter 30. Tem uma bolsa, mas quer ter 10. É assim ou não é? Porque quer ver, quer tocar, quer se vestir, quer se sentir. Essa é uma ação das filhas de Eva. Agora presta atenção. Nesse lugar ela foi enganada pela serpente. Temos duas correntes, presta atenção comigo, você vai ficar na que você quiser. Primeiro, Adão estava tão omisso, tão passivo, tão distraído com outras coisas, que não guardou a sua mulher. Outra corrente, Adão tentando guardar sua mulher, não conseguia, porque a mulher, por rebelião, amordaçou e algemou o poderio do marido. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Quer ver o que reúne nisso aqui, que talvez você nunca pensou? Olha o que vem em cascata. Então a mulher estava em rebelião, o homem foi enfeitiçado. Depois diz o seguinte, isso é uma ação da mulher. Mulher em rebelião, enfeitiçou o homem. Depois o que o homem vai manifestar? O homem obstinado pela mulher passa a idolatrá-la. Uau! Ei! O homem obstinado pelo espírito dos filhos de Adão e das filhas de Eva passa a idolatrá-la. De forma que a Bíblia diz em Timóteo que Eva foi enganada. Adão não foi enganado, ele resolveu pecar. Ou pecou sabendo que estava pecando. Por quê, irmãos? Para não deixar a Eva. Aí tem outras duas correntes. Uma que fala que ele tem a posição como Cristo, que quis morrer pela igreja. Eu não creio nessa corrente, porque o primeiro Adão, irmãos, é o Adão mundano. O segundo Adão que é Cristo. Então o primeiro Adão não tem nada de Deus. E a segunda corrente é ele, debaixo da manipulação. Eva, coma. Você não me ama, você não me deseja, você não me quer, coma. Debaixo da manipulação e da sensualidade da Eva, ele preferiu ficar com a Eva e abrir mão de Deus. Você entendeu isso? E comeu também, por estar debaixo de um feitiço que as filhas de Eva carregam. Você está entendendo isso? Nossa, preciso terminar. Meu Jesus, estou até caindo já. Você está entendendo isso, irmãos? Por isso que nós precisamos de tempo para entender essas coisas. Meu Jesus, esses são os lugares que as casas entraram, irmãos. Ninguém tem um poderio de sensualidade, de manipulação como uma mulher, irmãos. Falava para minha esposa hoje, eu falei assim para ela hoje, lendo e entendendo essas coisas, um tempinho que a gente teve lá no quarto ali no hotel conversando, eu falei, tadinho dos homens, eles são bobinhos demais. Aí você que é mulher já falou, tadinho. Eu falei, gente, um homem
ruim perto de uma mulher ruim, ele perde de longe demais. Eu falei, se você pegar uma mulher ruim, um homem ruim, ele perde de longe demais. Porque o homem, irmãos, ele só tem 3 essências, preste atenção. Ou a essência do segundo e último Adão, que é a essência de Cristo, a essência nova criatura em Cristo Jesus, ou debaixo da ação adâmica, ele tem 2 essências. Ou ele é um passivo, um omisso, intimidado, fraco, tímido, coadjuvante, sempre, nunca é protagonista, é sempre coadjuvante, é sempre vendo as coisas passar, não tem voz, não tem força. Ou ele é assim, ou ele se tornou opressor, machista, violento. Só que o violento, irmão, ele é bruto. O violento, ele é mau. Mas ele sabe, irmão, é destruir, sabe matar, sabe arrebentar. Mas o homem nunca sabe, irmãos, enganar como uma mulher sabe. Nunca. Um homem ruim, uma mulher ruim, irmãos, um homem ruim vai perder sempre. Porque a mulher, irmãos, geralmente não mata, mas ela convence a matar. A mulher geralmente não rouba, mas convence a roubar. Se você pegar esses grandes impérios da época, todos esses grandes impérios de Alexandre, de todos esses que passaram, irmão, vê os filmes, do lado está a mulher lá, a serpente está lá. E é as mulheres que convenciam os grandes reis, os grandes imperadores, os grandes generais, o que eles tinham que fazer. Pega os filmes e vai assistir, você vai ver que a mulher está sempre lá do lado. E as artimanhas sempre delas. E você que é mulher que está aqui, não tem A, nem B, nem C, vigia. Se você não tiver uma nova criação em Cristo, irmãos, você tem a essência de Eva. Por isso que a palavra Eva significa aquela que não morre, a vivente. Eva significa no original, a vivente, ela não morre. Não adianta você querer matar isso em você, fora do sangue de Jesus, ela estará sempre viva. A palavra de Deus fala que Jezabel foi lançada da janela pelos eunucos. Quando ela esborrachou no chão, o seu sangue foi respingado sobre as estruturas e sobre os cavalos. Ou seja, o sangue de Jezabel respingou e continua manipulando. Os cães vieram e comeram o seu corpo, mas sobrou as mãos, os pés e o crânio. Manipulação, controle, invasão territorial. Jezabel é a configuração do espírito de Eva. Você está entendendo isso? Que não tem a ver, irmão, só com mulher, mas tem a ver com a essência feminina. Então a mulher precisa entender o governo do homem. E o homem precisa tomar posição, irmãos, e sair desse lugar de Zé Mané que muitos deles entraram. É só isso, irmão. É só isso. Videogame, internet o tempo inteiro. Quantos homens, irmãos, casados, quantos homens dentro de igreja, até hoje presos em pornografia. Sabe por quê, irmãos? Porque é filho de Adão. Como assim, pastor? Omisso, passivo, preso em pornografia. Não consegue contemplar a esposa, não consegue amar a esposa, não consegue proteger a esposa, e está lá envolvido, irmãos. Quantos homens, irmãos, que estão dentro de casa até hoje, não foi casar, não foi dar um jeito na vida. Homem, irmãos, filho só tem tempo de validade. Filho com 25, com 28, com 30 anos. Às vezes eu falo isso, alguém fala: pastor, se tiver alguém lá, problema seu, irmão. 30 anos de idade, 32, 35 na casa do pai, dando trabalho, comendo e bebendo da comida do pai, ainda não paga uma conta de energia, de telefone, de aluguel, nada. Mas é crente. Aí ele aprende a vir para a igreja, ele ama Jesus, mas não ama uma mulher. Ama Jesus, mas não consegue um emprego. Ama Jesus, mas não larga pornografia. Ama Jesus, mas não sai do videogame. Filho de Adão. Você não ama Jesus coisa nenhuma. Você é conformado.
O sangue do Cordeiro tem que vir sobre a sua vida. Para você sair, outra coisa que temos estudado muito, para você sair da configuração de filho e entrar na configuração de homem, que são coisas diferentes. Um homem tem que deixar de ser filho para se tornar homem, esposo. Ter a responsabilidade, assumir a sua responsabilidade. Quero terminar, irmãos, deixa eu só ler esse texto aqui, para a gente terminar. Já falei aqui dele, mas deixa eu ler na Bíblia. Eu falei muitas coisas aqui, irmãos, algumas sem ler, para a gente ganhar tempo. Mas nós vamos, me dar 10 minutos. Diz a palavra do Senhor assim, abre aí para mim, em Efésios 5. Diz a palavra do Senhor assim, Efésios 5, 22. Mulheres, Efésios 5, 22. Toda essa lambança, me dá sua atenção, 10 minutos para a gente poder orar. Toda essa lambança, irmãos, que aconteceu lá em Gênesis 3, Deus vai resolver aqui. E diz assim, Efésios 5 é um antídoto para quebrar a essência adâmica e a essência evítica. Efésios 5, 22 diz assim, mulheres, sujeitai-vos, submetei-vos, cada uma ao seu marido como ao Senhor. Amém? Não é de qualquer jeito não, irmãos, é como ao Senhor. Verso 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, escuta, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também vós mulheres estejam em tudo, é isso que está escrito aí? Sujeitas aos seus maridos. Você já viu que a partir do 25 começa assim, maridos, amem as vossas esposas. Deus falou primeiro às mulheres. A Bíblia falou primeiro às mulheres. Já viu isso? Por quê, irmãos? Quem é que pecou lá? E isso é um embasamento, é um dos embasamentos dessa corrente, de que a rebeldia da mulher anulou o governo do homem. Por isso que Paulo, na revelação de Efésios 5, onde vai consertar, diz, mulheres, submetam-se, porque se você não se submete a um marido não pode ter um governo. Mulheres, submetam-se aos vossos maridos como ao Senhor. Isso, irmãos, Deus está querendo te proteger, cuidar de você, cuidar da sua vida, cuidar da sua família. Não tem nada a ver com machismo, tem a ver com proteção. Você está entendendo isso? Aí o verso 25, a missão dos homens, que é mais difícil do que a das mulheres. Ah, pastor, me submeter, e Deus vai mandar para o homem, morra. Está dizendo assim, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Verso 28, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Essa é a proteção. Por isso que a Bíblia vai falar, continuando aqui, por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se tornará com sua mulher uma só carne. Grande é esse mistério, porém eu me refiro a Cristo e a igreja. O seu casamento na rocha é uma expressão de Cristo e a igreja. No seu casamento, uma comunidade, uma sociedade conseguem ver quem é Jesus e quem é a igreja. Por isso, irmãos, escute isso e nunca mais esqueça.
Não há nada na sua vida, nenhum exemplo, nenhum ensinamento, nenhuma fala, nada que vai proteger mais os seus filhos do que vocês se manifestarem diante deles como Cristo e a igreja. Se você quer dar um exemplo para o seu filho, de homem, de mulher de Deus, de cristianismo, se manifestem diante deles como Cristo e a igreja. Deixem que os seus filhos vejam em vocês o amor de um pelo outro. Vou te dizer uma coisa, pasmem, se escandalizem, mas eu busco e mostro para vocês. Pesquisas comprovam, presta atenção, que famílias estruturadas, presta atenção, são pesquisas, irmãos, seculares, não é pesquisa cristã, mas nos leva a pensar. Pesquisas falam que casamentos que têm uma estrutura de pai e de filho, de pai e mãe, homem e mulher, ainda que a família não fosse uma família fielmente cristã, mas conseguiram manter um casamento, uma base sólida diante dos filhos, tem mais peso do que famílias que criaram seus filhos na igreja, mas os pais não deram o exemplo de Cristo da igreja. A figura do relacionamento do pai e da mãe falou mais alto na vida daquela criança afastada da igreja do que aquelas que cresceram dentro da igreja, mas que os pais nunca deram exemplo, ainda crescendo na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que quando um filho vê o pai e a mãe se respeitando, se amando, cuidando um do outro, o menino, a menina fala: uau, como isso protege a vida deles. Uau, é Cristo e a igreja, Deus existe, a igreja é boa, faz bem servir a Jesus. Quando filho e filha vê os pais brincando, se beijando, só sexo que não pode ver, irmão. O resto, querido, deixa seus filhos ver. Você dá um beijo na sua coisa, não, irmão, deixa seus filhos ver. O carinho, a brincadeira, as conversas, o amor de um pai e de uma mãe. Os filhos que veem isso, eles ficam até enciumados. Eu venho para dar um beijo na minha rainha, aí minha Helena vem de 2 anos, Chay. Eu falo que Chay o quê? Minha rainha. Eu vou dar um beijinho em você também, princesa, mas primeiro é a rainha. Então tá bom. Tá entendendo? Porque, irmãos, isso protege os filhos. Sabe o que acontece no casamento, querido? Para a gente terminar, no casamento vai acontecer o que está escrito em Gênesis 5. A formação do homem, do poderio, da explosão do casamento, da junção de um homem e de uma mulher como uma missão social. É onde de verdade um homem e uma mulher em família é uma bomba no inferno, aonde de verdade existe a restauração de uma sociedade. Um homem solteiro pode ajudar, irmãos, a restaurar a sociedade. Uma mulher solteira pode ajudar, mas só uma família pode concluir. Você está entendendo isso? Pai, mãe e filhos podem concluir a restauração de uma sociedade. É o homem com H maiúsculo, aonde Deus chama homem e mulher por um único nome e os chamou Adão. Vocês se tornaram um. Deixe o homem seu pai, deixe o homem a sua mãe e se torne com sua mulher uma só carne. Grande é esse mistério. Sabe o que é isso, irmãos? A mulher que quando abriu o lado, tirou a costela de Adão para que a mulher fosse criada. Na criação, Deus mata Adão e tira a sua costela. No casamento, Ele traz a costela de Adão tirada de volta. No casamento, Deus pega a costela que deu origem à sua esposa e traz ela para o lugar de novo. Fala: agora tu não é mais um filho de Adão, tu não é mais um homem sem costela, tu és agora a essência, a imagem do Cordeiro. Traz de volta, abaixa esse braço, cara, e protege. Traz a mulher para o lugar de proteção. Uma mulher protegida, provida, amada. Como é que se resolve tudo isso, irmãos? A mulher se submete, o homem se sacrifica. A mulher se submete, o homem dá a sua vida. Você está entendendo isso?
Por isso que nós precisamos entender isso. O homem precisa morrer, irmãos. Homem é o que mais luta, homem é o que mais soa, homem é o que mais se preocupa. Homem é o que toma o banho gelado, irmão, se a água quente está acabando. Homem é aquele, irmãos, que come sem carne, se a carne era pouca. Homem é aquele que dorme, irmão, no chão, se não tem cama para todos. Homem é aquele, irmão, que está ali para morrer, para que a esposa e os filhos sejam providos e protegidos no Senhor. E como a minha esposa disse aqui antes de mim, que mulher, irmãos, não quer se submeter a um homem protetivo? Que mulher não quer se submeter a um homem que vive para ela, que vive para os filhos, que vive para a sua igreja, que vive para a sua cidade, que vive para Deus? Que mulher não quer pertencer a esse homem? Se um homem é como Cristo, qualquer mulher quer pertencer a Ele. Você está entendendo isso? Nós precisamos entrar nesse lugar. Nós só precisamos, para adequar tudo, aprender a falar as linguagens, irmãos, que eu não tenho tempo de falar hoje para você. A linguagem da mulher, o homem morrendo, cuidando, amando, protegendo. A linguagem do homem, a mulher precisa honrá-lo. O homem, irmãos, não precisa tanto de elogio quanto a mulher precisa. Não precisa de carinho como a mulher precisa. Não precisa de presente como a mulher precisa. O homem precisa ser obedecido. Elogie seu marido todo dia, não vai fazer tanta diferença. Presenteie ele todo dia, não vai fazer tanta diferença. Como fará se você resolver obedecê-lo? Quando o homem entender, agora sim, a última palavra nessa casa é minha, na vida da minha esposa e dos meus filhos. Você vai ver o leão que você vai arrumar em casa. Você vai ver um homem, irmãos, restituído na sua hombridade, na sua integridade, na sua missão. Porque a mulher o obedece. Honrar o homem. Então a minha mulher pode me dar presente, eu gosto, mas não faz tanta diferença se ela não me der. Ela pode falar que eu estou bonito, que eu estou isso, que eu estou aquilo, não faz tanta diferença. Ela pode, irmãos, fazer tanta coisa, mas quando ela me honra, quando ela faz aquilo que eu gosto, e às vezes tem umas besteiras, querido. Por exemplo, eu chego em casa do trabalho, do consultório, da clínica, por volta de 18 horas. E eu chego em casa, entro na minha casa e vou direto na garrafa de café. Porque a minha tarde, irmãos, é o ápice, né, da glória, quando eu viro a garrafa de café, sabe aquela fumacinha, aquele cheirinho, e eu tomo café. Quando eu chego lá, irmão, e não tem café, irmão, sabe, o sangue já ferve. Aí você fala assim, que bobagem, né, irmãos? O homem tem bobagem, igual as mulheres também têm. E eu me sinto desonrado com isso. E minha mulher já entendeu isso. Por quê, irmãos? Porque, sabe, é uma coisa que para mim expressa honra. Então, querido, nós precisamos entender, marido e mulher, o que é que o seu marido tem como expressão de honra. Sabe, quando o seu marido falar para você, não tem como fazer a festa do menino esse ano, ponto final, acabou. Filha de Eva, cala-te. Irmão, mas fez pro outro, mas fez não sei o que, irmão. Seu filho não vai morrer se passar um ano sem festa. Seu filho não vai morrer se passar um ano sem presente. Quando o marido vem, minha esposa, a situação está difícil, estamos assim, temos contas a pagar, nós vamos gastar, por mais simples que seja uma festinha, 1.000, 2.000 reais numa festinha, não dá, vamos pagar as contas, tal. A mulher, que assim seja, meu marido. O Senhor te dá a sabedoria, nossa casa caminha debaixo da tua palavra. O homem vai virar um leão, irmão. O homem vai falar, uai, senhor, que mulher que é essa? O que está acontecendo com essa mulher? E ainda vai ver, aí, irmãos, aí você vai arrumar um marido de verdade. Você ainda vai ver a mulher sábia que edifica a sua casa chegar aí para sentar com o seu filho e falar, filho, nós não teremos a festa. Filha, mamãe tinha te falado da festinha,
mas não vai ter. Sabe por quê? Papai, como protetor da casa, e o pai está lá vendo isso, escutando. Papai, como protetor da casa, como aquele que nos ama, que nos protege, ele entende que esse ano não dá, o ano que vem nós vamos fazer, mas o papai é que sabe as coisas como devem acontecer aqui, vamos obedecê-lo. Você entende o que a mãe está dizendo? Aí o pai fala: agora eu preciso acordar cedo e ir trabalhar, agora eu preciso botar essa casa em ordem, porque o governo me foi devolvido, e um homem nasceu, irmãos, para governar a sua casa e proteger a sua família. E uma mulher sábia constrói a casa, a tola destrói. O homem acaricia, o homem cuida, o homem presenteia, e a mulher se sente bem com isso. A mulher, a linguagem do homem é honra, obedeça. Quando o homem falar, obedeça. Às vezes dói, obedeça, respeite, honre. Dê a última palavra ao seu marido. É isso que faz de um homem ser homem, irmãos. Seu governo, seu sacerdote, seu protetor da sua casa. E com isso, nós entramos na natureza de Cristo e revogamos a natureza dos filhos de Adão e das filhas de Eva em nossas casas. Amém. Igreja Vida na Palavra, vivendo a expansão do reino. Avenida Serra Negra, quadra 40, lote 8, Caldas do Oeste, Caldas Novas, Goiás. WhatsApp 64992137522.